Sabe quando você começa a estudar para a prova da ETEC, mas logo na primeira semana de estudos, os assuntos simplesmente se embolam na sua cabeça e parece que você não entende nada? Bom, talvez você nunca tenha notado, só que esse é um dos grandes motivos para você acabar atrasando o seu estudo. É uma coisa que acaba fazendo você procrastinar, porque veja bem, isso geralmente vai trazer frustração. Essa frustração faz com que você tenha medo de encarar o próximo assunto e acontecer a mesma coisa. Então você para de estudar, fica dias empurrando com a barriga, e quando você veja, se passaram semanas, e aí você pensa, ok, eu vou recomeçar, agora vai. Só que você tenta de novo e acontece a mesma coisa. E pois bem, hoje eu vim te contar qual é a uma coisinha, um ingrediente secreto que te faz sair do limbo e realmente acelerar a sua aprovação. E digo mais, isso é muito importante para pessoas que vão prestar a prova daqui a alguns meses, estão começando agora o preparo para o vestibulinho ETEC, e aí não conseguem começar, não conseguem nem dar o primeiro passo, sabe? Então, até sabem o que elas têm que estudar, mas não conseguem estudar esses assuntos, não conseguem aplicar o que já entenderam sobre técnicas e assim por diante. Ok? Então, se você não me conhecia ainda, muito prazer. Eu sou a Lilian, sou especialista no vestibulinho ETEC. Já ajudei milhares de pessoas a serem aprovadas nas mais diversas ETECs por meio da minha plataforma de estudos, que é a ETEC Power, que aprova milhares de pessoas por ter um conteúdo completinho, adequadinho para o vestibulinho ETEC. E aqui no canal eu compartilho com você algumas dessas estratégias que também vão facilitar a sua vida. Então seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Já se inscreve se você chegou por aqui hoje, ok? E me diz aqui nos comentários, você quer fazer ensino médio ou curso técnico na ETEC, ou os dois? E se for curso técnico, qual é o curso? Eu quero muito saber disso, ok? Até mesmo para trazer alguns conteúdos focados no curso que você quer fazer, embora a prova seja igual para todos os cursos técnicos. Belezinha? Mas tem informações aí legais também sobre os cursos técnicos e é legal que você saiba quais são elas antes mesmo de você entrar no seu curso, beleza? E eu já adianto uma coisa. Isso aqui é uma aula, cara. É uma aula de método, não é de matéria, mas é uma aula. Então, se você não anotar, sabe para que vai servir? Para merda nenhuma. Então, pega um papel e pega uma caneta agora para você fazer anotações. Liga aí quem está na rua. Presta o dobro de atenção e quando chegar em casa, você vai anotar isso. Vai anotar tudo que você lembrar que eu te falei aqui, porque só assim você realmente vai conseguir colocar isso em prática, tá bom? Para de se sabotar. Assistir conteúdo para prestar o vestibulinho ETEC como se estivesse assistindo Heartstopper não vai fazer você passar na prova. Você precisa parar, prestar atenção, anotar, colocar em prática. Não é só ficar me vendo aqui, tá bom? E você pode pensar, né? Por que tem essa foto aqui no slide? Simplesmente porque isso aqui é um trecho de uma música chamada One Thing, um clipe, na verdade. E é exatamente uma coisinha, aquela coisa que vai fazer com que você conquiste aí essa velocidade maior na sua aprovação, tá bom? Vai fazer com que você consiga realmente aprender com mais facilidade e realmente avançar nos seus estudos. E ok, agora que você já está com papel e caneta, eu espero que você esteja pelo menos. Qual ingrediente secreto é esse? O que é essa one thing, essa uma coisa que vai fazer com que você tenha mais resultado no vestibulinho? É você entender o conceito e aplicar, né, o que são tópicos basais. Anote essas duas palavras. Tópicos basais. Tá bom? Para quem é muito novo, assim, no mundo dos vestibulinhos, não de idade, tá? Mas para quem começou agora o preparo para o vestibulinho, deixa eu explicar. Tópicos são os assuntos que você estuda para o vestibulinho ETEC. Então, olha só, nós temos as matérias, que são português, matemática, biologia, química, física, história, geografia. Isso todo mundo já sabe, né? Eu falo isso aqui o tempo todo. E lá no Instagram também falo bastante. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram ainda, tá aqui embaixo, tá vendo? Lilian Cruz Oficial, com dois L's no meio sempre. Para você ter ainda mais estratégias, dicas e coisas que vão te ajudar a passar na ETEC, tá bom? Então, os tópicos são os assuntos dentro dessas matérias. E uma coisa muito comum é a galerinha do nono ano perguntar: Lilian, e quem está no nono ano também tem que estudar isso? Sim, também precisa estudar português, matemática, biologia, química, física, história, geografia para o vestibulinho ETEC. A prova cobra as mesmas matérias, tá bom? Para quem vai entrar no ensino médio, porque são matérias que você precisa sim ter conhecimento. Então, se a tua escola não ensinou, você vai estudar isso em casa, certo? Para você conseguir passar na prova. E beleza, sabendo então que os tópicos são os assuntos, né, os temas que estão dentro das matérias, que são tópicos basais? São os tópicos que servem de base. O nome já entrega bastante. Então, eles são aquela base sólida que você precisa para você conseguir avançar no seu conhecimento.
E aqui, vou abrir um parênteses rapidamente para explicar uma coisa. Lá na ETEC Power, a gente tem um módulo inicial de assuntos, né, que se chama Fundação. E esse módulo é justamente o módulo dos tópicos basais, ou seja, o módulo com os assuntos que vão fundar ali o seu aprendizado, sabe? Que vão servir de base, vão nivelar o seu aprendizado. Então, todo mundo precisa de tópicos basais. Não é só você, não foi só eu que precisei para a prova da ETEC, todo mundo precisa. Quem é meu aluno na ETEC Power já tem esses tópicos basais logo no comecinho, né? No módulo de fundação, são os tópicos basais, tá bom? Então, você que está estudando por conta própria, você precisa entender que todo mundo precisa de tópicos basais. Não é só quem é bom em matemática, mas é meio ruinzinho em português, não é só quem é meio ruinzinho em matemática, não é só quem nunca viu biologia na vida, não é só quem nunca viu química. Todo mundo precisa. E por que todo mundo precisa de tópicos basais? Vamos lá. Vai ficar um pouquinho complicado o que eu vou te dizer aqui agora, então, por favor, preste muita atenção. Se você estava pensando em comentar alguma coisa, para agora. Presta atenção totalmente aqui. Bebe um pouco de água se for preciso, isso ajuda você a ter mais foco, tá? Tomar água ajuda muito nisso, porque oxigena mais o seu cérebro. Então vamos lá, né? Por que que os tópicos basais são tão importantes? É o seguinte, quando a gente fala de aprendizado, de psicologia do aprendizado, de como funciona o nosso cérebro no momento em que a gente aprende, existe uma coisa chamada aprendizagem gradativa, tá? Então, o processo que o nosso cérebro tem para aprender as coisas precisa ser gradativo. E é assim com tudo, tudo na sua vida. Então, uma criança, por exemplo, só consegue realmente sair andando de bicicleta sem rodinha, loucamente, com marcha e tudo mais, depois que essa criança já aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar, provavelmente aprendeu a andar de triciclo quando era pequenininha, daí aprendeu a andar de bicicleta com rodinha, depois a bicicleta sem rodinha, mas com alguém por perto ajudando. Aí, então, ela começou a aprender a andar de bicicleta sem rodinha e sozinha, e aí depois, com a criança um pouquinho maior, ela consegue andar de bicicleta de marcha e com várias coisas, né? Confesso que eu não sou muito boa em bicicleta, eu sabia quando era criança, mas passei tanto tempo sem praticar que hoje em dia eu não sei mais andar de bicicleta. Mas você entendeu aqui a lógica, né? Existe um processo evolutivo. É assim com tudo no mundo. Não adianta dizer que com você não é assim, porque também é assim. A não ser que você seja um extraterrestre. Se você for um ser humano, se você for um animal, todos nós somos seres humanos e, consequentemente, fazemos parte do reino animal da biologia, né? Então, o seu processo de aprendizagem é gradativo, tá? E isso acontece porque nós temos neurônios e os nossos neurônios estabelecem conexões neurais. Então, para ele aprender alguns assuntos, ele precisa já ter uma base. Entendeu por que de tópicos basais? Ele precisa já ter as conexões neurais prévias que envolvem assuntos que vieram antes. É por isso que todo mundo precisa de tópicos basais. Tanto quem ainda está na escola e vai fazer o vestibulinho ETEC, quanto quem já terminou a escola há 10, 5, 13, 15, 22, 49, 67 anos. Enfim, não sei há quanto tempo você terminou a escola, caso seja alguém que terminou a escola já, né? Mas mesmo quem já está longe da escola e já estudou essas matérias, vai precisar, porque o seu estudo para o vestibulinho não é o seu estudo da escola. O vestibulinho te cobra temas específicos, né? Tópicos específicos, tá bom? Então, o que acontece é que para você conseguir aprender os assuntos mais avançados, você precisa ter começado pelo básico, que são os tópicos basais. Agora faz todo sentido o porquê de todo mundo precisar de tópicos basais, né? Então, sabe o que eu falei no comecinho da aula? Que quando você começa a estudar, às vezes, primeira semana de estudos parece que fez um bolo na sua cabeça, porque muito provavelmente você ou não teve mesmo uma base nos seus estudos, isso acontece muito, infelizmente, né? Porque aqui no Brasil, muitas escolas têm um nível de qualidade bem fraquinho, e eu, inclusive, estudei em uma delas durante meu ensino fundamental inteiro, então eu te entendo. Mas tem muita gente que está começando pelo tópico errado. Então, se você começa, por exemplo, a estudar química por um tópico que é super avançado, por exemplo, você vai começar vendo equações químicas, amado, você vai criar esse bolo na sua cabeça, porque tem um monte de coisas que vem antes. Duh. É até ridículo, né, quando você percebe. Da mesma forma com matemática. Ainda que você esteja formado já no ensino médio, você já viu matemática sua vida inteira. Só que quando você vai estudar para o vestibulinho, principalmente se você passou um período longe da escola, ou então se você é alguém que está no nono ano e é de uma escola fraca, ou se você é alguém que tem dificuldade na matéria, enfim, você precisa começar pelo tópico básico mesmo de matemática para o vestibulinho da ETEC.
Você me entende? Então, sempre você precisa começar pelos tópicos basais. E veja bem, quando eu falo de básico, eu não estou falando com base no que é fácil para você ou no que é difícil para você. Eu falo de acordo com o quanto aquele conteúdo exige, sabe? Então, você precisa sempre começar pelos tópicos que são de base para os conteúdos, porque assim você vai ter um nivelamento e ainda que você tenha dificuldade naquela matéria, você vai conseguir subir degraus, você vai conseguir aprender, vai conseguir evoluir. Tem gente, claro, né, que vai aprender mais rápido porque tem mais facilidade. Tem gente que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, algumas revisões a mais ali, porque tem mais dificuldade. Mas quando você começa por essa base, você consegue solidificar o seu aprendizado, entende? Então, você precisa, em todas as matérias, começar pelos tópicos basais. Não é porque em português você acha legal, por exemplo, o tópico, sei lá, pense em algum tópico aí, que você vai começar por ele. Não, 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 não. Você precisa começar pela base. Pelo amor de Deus, precisa começar pelo básico, tá? Senão você fica andando em círculos. Você tem aprendizado ilusório, que é quando você acha que aprendeu, mas você não aprendeu. E olha só, é até melhor quando a pessoa tem aquela sensação de que tá um bolo na cabeça dela e percebe que tem algo errado, do que quando a pessoa começa por um assunto super avançado, fica se achando bam, 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 achando que aprendeu, e aí, na hora de fazer uma questão, ela percebe que não aprendeu coisíssima nenhuma, né? Então, repara aí se você começou os seus estudos pelos tópicos basais, pelos conteúdos que servem de base, tá? Porque existe uma ordem nos assuntos. E nisso a gente vai, então, para como aplicar, como é que funciona isso. E veja bem, dentro da química, dentro da biologia, dentro da física, de português, entendeu, né? Dentro de todas as matérias, existem os tópicos que eu chamo de nível B, o nível M e o nível A. E por que B, M, A? Muito simples, muito óbvio. Básico, médio, avançado. Simples assim. Zero criatividade, né? Então, básico, médio, avançado. Dentro de todas as matérias, você precisa seguir essa ordem. Inclusive, se tiver algum aluno da ETEC Power aqui, sabe que eu falo sempre, não pode pular módulo. Por quê? Porque os módulos estão organizados na ordem certa. Então, se você pulou, por exemplo, do módulo de fundação para o módulo de domínio, você perdeu o nível médio ali. E aí, se você for, então, do básico para o avançado, tem vários assuntos de nível médio que você não assimilou, você não criou aquelas conexões neurais, então você não vai ter aquele conhecimento que é necessário para aprender o avançado. Por isso que eu falo, não pula, segue a ordem dos módulos. Você decide se você vai ver física na segunda, ou se vai ser física na sexta-feira, ou se vai ser química na quarta-feira. Isso, o seu cronograma de estudos fica a seu critério. Mas você não pode pular módulo, você não pode pular a ordem do módulo, né? E a mesma coisa você que não é aluno, você não pode pular de um assunto de nível básico para um avançado. Muito menos começar pelo avançado, pelo amor de Deus. Tem gente que fica nisso, eu vou começar por esse que é mais avançadão aqui, sabe? Para conseguir, né, me livrar logo. Não faça isso, é burrice. Por quê? Essa é a parte triste, tá? A pessoa que começou pelo avançado, ela geralmente cria trava naquele conteúdo. Então, das duas, uma, ou ela procrastina e fica lá estagnada, ou ela vai avançando sem ter aprendido. E aí chega na prova, quebra a cara, porque não aprendeu nada, né? Então, se você é uma pessoa que começou o seu estudo para o vestibulinho pelo nível avançado ou pelo nível médio, infelizmente você vai ter que voltar para o básico, literalmente fazer um restart, reiniciar, sabe? E aí você vai seguir o fluxo certo básico, médio, avançado. Em todas as matérias tem que ser assim. Então, matemática tem que começar pelo básico. Biologia tem que começar pelo básico. Física, pelo básico. Química, pelo básico. Em todas as matérias você vai começar pelo básico, tá? Porque se em alguma delas você quebra essa ordem, o que vai acontecer? Você vai achar que aprendeu, mas não aprendeu, ou então você vai ficar parado, estagnado, travado nos seus estudos, porque você percebeu que não consegue aprender, ou até mesmo muitas vezes, né, você acaba procrastinando ali com medo de acontecer a mesma coisa no próximo assunto, tá bom? E como saber o que é básico, o que é médio e o que é avançado? Quem é da ETEC Power, eu vou repetir isso porque tem alunos às vezes que acham que precisam identificar e não precisam, porque quem é da ETEC Power pagou para ter isso organizado. Tá lá organizado, tá lá pronto, é só seguir a ordem, pelo amor de Deus. Não queira inventar a roda, tá? Não queira complicar as coisas. Mas quem não é aluno, o que que você vai ter que fazer? Anota isso, pelo amor de Deus. Não vou repetir, hein? Então anota. Você precisa analisar os assuntos que você vai ter que estudar para a prova da ETEC. E aí, analisando esses assuntos, então, o que você vai fazer? Ver quais deles exigem mais conhecimento, tá bom?
Se você é uma pessoa que ainda está na escola, no nono ano, por exemplo, você sabe quais foram os tópicos de matemática que você viu no sexto ano, quais foram os que você viu no sétimo ano, no oitavo, no nono, né? Então, para quem é do ensino fundamental, fica até mais fácil para quem é do nono ano, porque você vai pensar o seguinte: tem aqui a listinha dos assuntos para passar na ETEC. Inclusive, se você quiser comprar a checklist ETEC secreta perfeitinha com os assuntos que você vai ter que estudar, vai ter link aqui na descrição, tá bom? Então, assim, você tem lá a listinha dos assuntos para você estudar. Se você não tem a checklist, você vai mapear a prova da ETEC, já falei sobre isso, né? Para identificar os assuntos, beleza? Então, é o seguinte, você identificou lá os assuntos que tem que estudar para a prova da ETEC. Ok. Você vai pensar, quais foram os que eu tive primeiro na minha vida? De matemática, de português, de história, fica muito fácil fazer isso. Então, aqueles assuntos que você viu primeiro na sua vida, certamente são mais básicos, tá? Alguns exemplos aqui, anota, pelo amor de Deus, anota isso. Alguns exemplos. Quando você pensa na matemática, ó, pergunta nível fácil. O que vem antes, cara? Operações básicas da matemática ou equação? Obviamente, operações básicas da matemática, né? Conjuntos numéricos ou regra de três? Obviamente, conjuntos numéricos. Então, você vai ver quais são esses assuntos que são mais óbvios, né? E esses mais óbvios, esses que exigem quase nada de conhecimento, por exemplo, operações básicas de matemática, talvez você tenha dificuldade porque é a sua dificuldade, mas é um assunto muito básico. É um assunto de base da matemática, tá? Então, é um dos primeiros assuntos que você vai ver. Quem está na ETEC Power está de prova, né? Tem conjuntos numéricos, operações básicas da matemática, truques matemáticos, né? Que são alguns tipos de contas ali que facilitam muito a vida, antes de todo o resto. Então, você vai ter esses assuntos primeiro, tá bom? Você tem que estudar operações básicas da matemática muito antes, muito antes de, por exemplo, equações, tá bom? Então, são assuntos que vêm primeiro. A mesma coisa, quando a gente pensa, por exemplo, em língua portuguesa. O que vem antes, as classes gramaticais ou figuras de linguagem? Obviamente, as classes gramaticais. Você nem consegue entender direito figuras de linguagem se você não souber as classes gramaticais. Então, você precisa ver esse assunto como básico. Então, aquilo que é conteúdo de base, que exige pouco conhecimento, que exige pouco raciocínio, vem primeiro. Dentro da biologia, o que vem antes? Organização biológica. Então, esses assuntos que são os básicos, a base, como se fosse uma pirâmide de conteúdos ali, né? Então, a base, sabe? São os assuntos que você vê primeiro, isso em todas as matérias, tá bom? Quando a gente pensa em história, por exemplo, é uma coisa quase cronológica, né? Quando a gente pensa. Então, você começa na história pela pré-história. Você não deve começar a estudar história indo por Brasil colônia. Tem que ser muito louco para começar por Brasil colônia, porque vem toda uma linha do tempo histórica antes, tá? Então, eu dei alguns exemplos aqui, né, de algumas matérias, mas faça o mesmo com as outras matérias, com geografia, com química e assim por diante, tá? Então, em toda a matéria que você vai estudar para o vestibulinho ETEC, tem os assuntos que são a base, né, que são o começo, tá bom? E esses assuntos são aqueles que você precisa ver primeiro, para que você aprenda os outros. Sabendo quais são os básicos, olha que interessante, você consegue já começar a distinguir quem são os médios, porque os médios exigem conhecimento do nível básico, certo? Então, como os médios exigem conhecimento do nível básico, você consegue entender que, ok, então, regra de três, por exemplo, exige que você saiba operações básicas da matemática. Concorda? Então, regra de três é um assunto de nível básico, não é avançado, não é a última coisa que você vai estudar de matemática. Só que aí tem assuntos de matemática que eles são avançados, que eles vão exigir operações básicas, e vão exigir regra de três, e vão exigir várias outras coisas. Tem assunto, por exemplo, de física, que é avançado, que vai te exigir conversões de medidas, que vai te exigir um monte de coisas. Tem assuntos, por exemplo, de biologia, que vão exigir organização biológica e mais um monte de coisas. Então, os assuntos que exigem um monte de coisas são os assuntos avançados, tá bom? Então, você precisa fazer essa organização no seu estudo. E você precisa entender que, se você vai fazer a prova da ETEC, agora a gente está aqui em maio, né? Final de maio de 2023. Supondo que você vai fazer a prova da ETEC em dezembro, no final desse ano. Lilian, já comecei a estudar, comecei pelo avançado. E agora? Você tá ferrado. Você precisa. Tô brincando, tá? Calma. Tem como corrigir. Você precisa recomeçar o seu estudo pelo básico. Vai ser perda de tempo? Não, não vai. Foi perda de tempo você começar pelo avançado, porque isso atrapalhou o seu aprendizado. Entenda, o seu cérebro exige esse aprendizado gradativo. Uma criança, um bebê, não começa a comer pegando um bife, mordendo assim e mastigando. Um bebê começa com comida cortadinha bem pequenininha. Na verdade, não. Um bebê começa com leite materno, né? Muito antes da comida cortadinha.
Por quê? Porque tudo no nosso corpo, tudo para nós que somos seres humanos, tem que ser gradativo, tá? Até com cachorrinhos, até com vaquinhas, é tudo gradativo. Um cachorrinho filhote não vai comer a mesma ração, a mesma comida de um cachorro adulto. Entende isso? Então você não pode querer ir contra a sua própria biologia. Você não pode querer ir contra o que existe no seu corpo e tem que ser seguido biologicamente, entende? Essa é uma coisa imutável. Tudo para nós humanos precisa ser gradativo. Se você tenta começar pelo mais avançado, você acaba se machucando ali, né? Pensando, por exemplo, em alguém que nunca fez uma caminhada de 10 quilômetros, a pessoa vai lá e se inscreve para uma maratona de 42 quilômetros correndo. Você acha mesmo que ela vai conseguir fazer isso? Não vai, cara, porque a pessoa que hoje corre 42 quilômetros de maratona começou caminhando. Começou caminhando 1, 2, 3, 5, 10 quilômetros. Depois que conseguiu caminhar essa quantidade, começou a correr correndo 2, 5, 7, 10 quilômetros, para daí conseguir fazer uma meia maratona, para depois disso conseguir fazer uma maratona de verdade, de 42 quilômetros. Tá? Então você não pode querer pensar, ai meu Deus, mas eu já estudei tanta coisa. Você quer chegar da prova e quebrar a cara? Porque se você quer, tudo bem. Mas se você não quer, então você recomeça o seu estudo. Se você não começou, que ótimo! Agora tá mais que na hora de começar e começa certo, tá? E assim, sem querer assustar, mas já assustando, se você vai fazer a prova do final do ano e não começou a estudar ainda, eu recomendo fortemente que você comece, porque a prova do final do ano é tradicionalmente mais concorrida que a do meio do ano. Então, é legal que você comece, principalmente pessoas do nono ano, porque no final do nono ano tem apresentações de trabalho, tem formatura, tem todo aquele chororô, mexe com o emocional, e aí você acaba atrapalhando seus estudos para a ETEC. Sua chance de ter um bom resultado começando com antecedência é muito maior do que quando você deixa para começar em cima da hora. Então, comece antes, tá? Lilian, e quem já é formado, comece antes também. Não deixa para amanhã o que você pode estudar hoje, pelo amor de Deus. Não vai cair teu dedo se você começar a estudar hoje. E se você ficar tentando esperar o momento perfeito, spoiler, não tem momento perfeito. Porque quando você menos espera, surge um imprevisto, alguma coisa na sua rotina, então comece a estudar com o tempo que você tem. E olha só, uma coisa incrível, né? Quando você começa certinho, seguindo o BMA, ou seja, o conteúdo do básico, depois o médio, depois o avançado, sabe o que acontece? O conteúdo básico te exige menos tempo para você aprender. Ele acaba sendo mais simples, exige menos conhecimento. Então, o que vai acontecer com ele? Você começa a estudar com pouquinho tempo por dia. Eu juro para você que menos de meia horinha por dia, sei lá, uns 25 minutos, você já consegue começar a estudar para a prova da ETEC. Ai, Lilian, se eu não conseguir terminar um tópico no dia, cara, relaxa, termina no outro dia. É melhor você estudar aos poucos do que você não estudar, meu amor. Afinal de contas, primeira lei de Newton, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, enquanto um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Se você ficar parado, você vai continuar parado, você não vai passar em porcaria de prova nenhuma. Então começa, começa, porque quando você começa, você vai começando. Falei, começa 3 vezes. Você vai passando a encontrar mais habilidade, mais tempo, mais disposição para você estudar, tá bom? Então começa do jeito que você pode, mas lembre-se de começar sempre pelo conteúdo básico de cada matéria. O básico de português, o básico de matemática, o básico de geografia e assim por diante, tá? Porque isso vai fazer com que você crie aquelas conexões neurais que eu te falei. Então, são as mensagenzinhas, digamos assim, que um neurônio vai passando para o outro, ali pelo dendrito dele, na verdade, né? Então, cada neurôniozinho vai passando a informação, você vai conseguindo solidificar aquela base de conhecimento, e quando você tiver a base de todas as matérias, você vai conseguir aprender o nível médio. Quando tiver o médio, surpresa, fica fácil aprender o nível avançado. E aí não vai criar aquele bolo na sua cabeça. É claro que tem matérias que te exigem mais, tem matérias que são mais difíceis, eu entendo isso, todo mundo entende isso. É óbvio, todo mundo tem dificuldades e todo mundo tem facilidades nos estudos, tá? Se você não encontrou suas facilidades, é porque você não está estudando direito, mas isso é um assunto para outro dia. Então, assim, começa de agora, vai construindo sua base do aprendizado, tá bom? Para você depois conseguir aprender os níveis mais avançados e sair daquele ciclo de não conseguir aprender nada. Então, tópicos basais são literalmente o poder, assim, eles revolucionam seus estudos desde que você coloque isso em prática. Porque se você ficou aqui durante sei lá quanto tempo, só olhando para minha cara e me ouvindo, nada vai adiantar, nada vai mudar. Você precisa colocar em prática, tá bom? As pessoas que têm resultados são aquelas que agem, aquelas que ficam paradas, continuam paradas e não chegam a lugar algum. Então, se coloque em movimento, tá?
E é o seguinte, se você quiser aqui deixar algum comentário no vídeo falando o que você achou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um comentário aqui. Eu acho que você já sabe que quando você me mostra que o vídeo te ajudou, eu trago mais conteúdos. Já é a terceira aula que eu venho fazendo aqui depois de um tempo sem trazer tantos conteúdos aqui para o canal. Então, você mostrar que está te ajudando é o que me faz vir aqui mais vezes. Porque se eu estiver falando com as paredes e ninguém estiver sendo beneficiado, eu paro de fazer e vou lá pintar aquarela, ler uns romances, que é muito mais legal, né? Então me conta aqui o que você mais gostou nesse vídeo e melhor ainda, mais interessante. Escreve aí, eu prometo que vou colocar em prática. Porque quando você se compromete publicamente, o seu cérebro fala assim, pô, você tem que colocar isso em prática mesmo, né? Porque senão imagina que vergonha, você falou que vai fazer e não faz. Então, coloca aqui nos comentários, eu prometo que vou colocar em prática, tá? Que assim, alguém vai puxar tua orelha também, você vai lembrar que você se comprometeu publicamente e vai ter mais ânimo, eu diria, para você aplicar isso. Beleza? Um super abraço, então, bons estudos para você e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Tchau!